Esperar o pessoal entrar. Bom, a gente vai falar hoje sobre as disputas simbólicas entre monarquistas e republicanos ao longo da Primeira República, tá? É uma live, uma gravação que eu pretendo que seja breve, só para explicar assim bem rapidinho o que estava acontecendo na Primeira República, né? Os canais de legitimação da República, assim como os canais de contestação que os monarquistas foram fazendo da nova sociedade que estava se constituindo, em substituição à sociedade de corte do Império, tá bom? Enfim, então vamos lá. Para a gente entender isso, antes de mais nada, é preciso que a gente entenda o que foi a sociedade imperial, tá bom? Então, o que foi a sociedade imperial? A sociedade imperial era uma sociedade de corte, tá? Então, havia um rei, né, um imperador, e em torno do imperador se constituíam três tipos de aristocracia, né? A aristocracia dos produtores, né, dos proprietários, uma aristocracia burocrática, que era o pessoal que trabalhava nos diversos cargos que a monarquia pedia, né, a burocracia, né, os professores, os juristas, etc. E havia também uma aristocracia de corte, né, era o pessoal que participava dessa sociedade de corte, né, era o pessoal que estudava nas faculdades de direito para se tornarem políticos depois, né, eram os próprios políticos. Esse pessoal eles constituíam uma aristocracia, certo? Bom, com a República, isso deixou de existir, né? E essa sociedade ela seria substituída por uma nova, que teria um aspecto mais burguês e citadino, né? Ou seja, os valores seriam diferentes, né? A forma de se comportar seria diferente. Bom, essa nova sociedade ela precisava de legitimação, porque você não chega assim do nada, né, e acha que o poder político ele vai te sustentar somente, né? Então você vai precisar de outras coisas, né? É assim que a política funciona. E aí na relação que que existe, né, da entre os grupos, né, essas identidades elas vão se construindo, tá bom? Então, a identidade republicana ela foi construída ao longo do tempo do século XIX, de modo a se contrapor à idade monarquista, a imagem que a monarquia fazia de si mesma. Os republicanos, nesse momento, né, antes de a república ser proclamada, né, antes de haver um golpe que fez uma república no Brasil, eles andavam com os monarquistas, né, principalmente os grupos mais liberais, como de Rui Barbosa, de Joaquim Nabuco, porque eles tinham pautas em comum, né, a pauta do federalismo, a pauta do abolicionismo, a pauta da secularização do Estado. Então, tudo isso os unia. Aí chega um determinado momento que eles vão ficar separados, né? Principalmente depois da abolição, porque já não tinha mais sentido eles ficarem unidos, né? Por exemplo, o Rui, ele foi convidado a fazer parte do ministério do último ministério que teve no Império, né? Mas como não havia no programa o federalismo, ele não quis participar, né? Mesmo que fosse um ministério liberal, como do Visconde de Ouro Preto.
Enfim, então esses caras andavam juntos, mas vai chegar um momento que eles vão se separar. Com a República, as diferenças elas vão ser acentuadas. Porque a República precisa de legitimação. E a legitimação ela vai ser feita na crítica àquilo que foi o Império. Então, as identidades políticas elas se constroem de modo existencial e relacional. Então, enquanto os caras estão conflitando, eles estão excluindo componentes que tem no outro grupo do próprio grupo deles. E assim ele se constitui como uma identidade política. Então, é como se no embate entre direita e esquerda, a direita ela diz assim: eu sou dessa forma e eles são dessa forma. Então, a gente não tem paridade, a gente não tem coisas em comum, então nós somos diferentes. E essas identidades elas vão se constituir dessa forma. Foi assim também com os monarquistas e com os republicanos. Agora a questão é que o engraçado é que esses monarquistas, os grandes nomes do monarquismo depois da proclamação, né, como Joaquim Nabuco, como o Eduardo Prado, esses caras eles eram críticos da sociedade imperial, eles achavam que tinha muito problema ali, né? Principalmente a questão da escravidão. Depois, né, eles criticavam a sociedade, a tradição imperial saquarema, né? Enfim, o Joaquim Nabuco ele discutiu com o José de Alencar, né? Porque o José de Alencar criava aquela imagem do brasileiro misturado com do português misturado com o índio que dava no brasileiro. E para ele, o brasileiro era português, né? Ele estava conectado com uma ideia de sociedade que vinha dos seus pares lá da geração 1870 de Portugal, né? Que era uma geração que criava uma imagem de si mesma, né? De que, poxa, eles eram a modernidade, né? E eles vão ressuscitar certos, não vou dizer heróis, mas certos personagens que vão passar a constituir a constituir o fundamento de uma cultura ibérica, né? Como Camões e tal. Camões estava esquecido e isso vai ser recuperado no século XIX. E o Brasil também, no Brasil isso vai acontecer também, né? Principalmente através de Joaquim Nabuco. Então, enfim, eles estavam criticando o Império, mas quando a República vem, aí eles, fazendo parte dessa sociedade de corte, eles vão passar a criticar essa nova sociedade que está surgindo, né? Então, eles vão, através de uma dissociação dos republicanos, criar a sua própria identidade. E os republicanos, no confronto com eles, vão criar a sua própria identidade. Então, por exemplo, já começa a República sendo presidencialista, né? Por que presidencialista? O presidencialismo ele vai ser identificado com o republicanismo, enquanto o parlamentarismo vai ser identificado com a monarquia. Então, o Alberto Salles, que foi o teórico da República no Brasil, né, o irmão de Campos Salles, ele dizia que deveria se afastar os parlamentaristas, né? Então, assim, o Brasil deveria ser presidencialista porque o presidencialismo estava unido à república e o parlamentarismo unido à monarquia. Assim como o federalismo vai ser unido à ideia de república e a monarquia vai estar unida à ideia de centralização. Bom, a república ela vai construir os seus símbolos principalmente a partir da Revolução Francesa, né? Então, por mais que somente os positivistas tenham adotado o calendário da Revolução, né, aqueles meses lá, Brumário, aquela coisa toda, e o ano, né, da Revolução, então a República teria sido feita no ano 100 depois da Revolução, né? Os documentos oficiais, eles vão trazer ainda o nome de cidadãos,
né, e terminar com saúde e fraternidade, que eram as formas como os revolucionários franceses se comunicavam, né, escreviam seus documentos oficiais, etc. Então, a bandeira do Brasil, né, vai ser uma bandeira com ela vai ser desenhada por um positivista, né? Eu não me recordo agora se é o Miguel de Lemos ou se é o Teixeira Mendes. Eu acho que é o Teixeira Mendes, tanto é que o Barbosa pede para ele dizer o porquê daquela bandeira. Ah, e o Teixeira Mendes era um positivista, né? Então ela vai trazer o lema do positivismo, né? Ordem e progresso. Então vai estar cheio vai estar encharcada de símbolos que são da Revolução. A, a única coisa que não vai ser assim vai ser o hino, né? Porque o hino, eles fizeram um hino da Proclamação da República, inclusive é um hino muito bonito. Você não precisa ser republicano para gostar do hino, tá? Mas o hino da Proclamação da República é um hino muito bonito. Mas não cola. É um hino que não cola, um hino que as pessoas não gostam. Então eles pegam o hino composto para a abdicação de Dom Pedro I, que depois vai ser usado a melodia, né? Depois vai ser usado para a coroação de Dom Pedro II, e aí no terceiro momento de uso vai ser com a proclamação da República, em que vão colocar uma letra, né? Eu acho que é do Osório Duque Estrada, não me recordo o compositor da letra, mas a melodia é desse momento, né? É uma melodia monarquista sendo usada como hino da nossa república. Bom, então uma das formas também de se legitimar é criando heróis, né? Então a república vai criar os seus heróis, né? Vai recuperar a imagem de Tiradentes, recuperar, tá? Ela não vai inventar, ela vai recuperar a imagem de Tiradentes, né? As primeiras biografias de Tiradentes, elas não são escritas no período da República, elas são escritas no período do Império. Apesar de os caras serem ligados ao republicanismo, principalmente no momento em que se constrói uma estátua de Dom Pedro I. Então, as pessoas reclamam, os republicanos reclamam, né, que deveria ser uma estátua de Tiradentes. Isso para contrapor a liberdade, que seria Tiradentes, à tirania, que seria Dom Pedro I. Né? Dom Pedro I ele tinha problemas com os liberais, o pessoal achava que ele era um pouco despótico, principalmente porque ele fechou a Assembleia Constituinte em 23, né? Então, e a ideia do poder moderador também e tal, o pessoal achava que ele era um tirano, né? Então, contrapor Dom Pedro, tirano, a Tiradentes, que era a imagem da liberdade, tá? Isso são formas de se legitimar, né? A liberdade é um valor e a tirania é uma desgraça, né? Então, assim, isso aí no imaginário pessoal. Então, quando você coloca um personagem que é do seu grupo como aquele que está ali para libertar e o grupo do outro. Boa noite, Diana. E o outro grupo, ele tem a imagem da tirania, então o que é que você está fazendo? Não, o meu grupo político é bom porque ele defende a liberdade e o grupo político do outro é ruim porque ele tem a imagem da tirania nele, né? Você está colocando isso. Né? É criação de representação, tá? Não quer dizer que Dom Pedro é tido como liberal, por exemplo, quando se compara com o seu irmão Miguel, né? Bom, mas nesse momento da República proclamada, o... as imagens que vão prevalecer ali são em disputa, que vão ser postas em disputa, na verdade, né? Não são imagens que estão disputando, porque são imagens de pessoas já mortas. Vai ser do Benjamin Constant,
e de Dom Pedro II, que eles morrem no mesmo ano, que é 1891. Então começa-se a escrever biografias, né? O Benjamin Constant sendo colocado como o fundador da República, né? O arquiteto da República, aquela coisa toda. E o Dom Pedro sendo usado pelos monarquistas como aquele cidadão e tal. Mas vejam só, por mais que a República ela tenha sido instaurada ali naquele momento, ela não perdeu, o Brasil não perdeu todas as suas características que o acompanham desde que os portugueses chegaram aqui. Então, os republicanos eles continuaram reclamando, por exemplo, das formas de tratamento, o Barão do Rio Branco, né? Essas formas de tratamento de nobreza que continuaram existindo mesmo depois, né? Até hoje a gente não sabe quem foi Juca Paranhos, a gente sabe quem foi o Barão do Rio Branco. Então, continuou sendo usado e os republicanos continuaram reclamando, né, de que isso estava sendo usado, de que a secularização do Estado não aconteceu de maneira perfeita. E isso é bom salientar, principalmente porque a secularização do Estado ela deveria ser feita de maneira federal. Então, os estados, eles acabavam legislando sobre isso. Então, teve estado que manteve quase tudo que existia no período do Império e teve estado que tirou tudo. Então, assim, cada estado lidou de uma forma, né? Então, os caras continuaram reclamando, dizendo que havia permanências, né? Havia permanências de monarquismo no Brasil. Ah, bom, então é, é, os republicanos eles criaram essa identidade, né? Eles foram se manifestando dessa forma. Isso vai se manifestar de uma forma exagerada com o Floriano Peixoto, né? O Floriano Peixoto ele vai ser o contraponto de fato da monarquia, né? Ele vai ser o líder forte, ele vai estar ligado aos positivistas jacobinos, e ele vai ter uma literatura que o apoia de uma maneira muito profunda e falando em ódio, né? Que vai ser manifestada principalmente pela literatura do Raul Pompeia. Então, o positivismo dele vai ser a legitimação religiosa, né? O positivismo ele tinha igreja, né? Ele tinha um aspecto religioso, né? Com Teixeira Mendes. Né? Dizem que o João do Rio disse que o Teixeira Mendes ele tinha um jeito de pregar que cativava, né? Como se o cara tivesse incensos em redor dele, assim. Bom, e o Floriano, aquela força dele, né, vai ser a contraposição do cavalheiro, do gentleman, que a monarquia teria gestado, né? Então, vai, o Floriano, o governo de Floriano, ele manifesta o exagero do republicanismo, né? Principalmente nessa versão mais positivista. E é esse momento que vai ser utilizado pelos monarquistas para falar da república, né? Porque para os monarquistas a república ela vai ser a ascensão de militares e de toda uma, né, Joaquim Nabuco chega a chamar de fezes sociais, né? Ele usa esse tipo de termo para falar do pessoal que está ascendendo com a república, né? Então, os monarquistas eles vão usar esse momento de governo de Floriano Peixoto para dizer assim, olha, vocês estão vendo aí como a república é uma desgraça, como a república não nos serve, como a república não tem nada a ver com o Brasil, né? Ou seja, os caras eles vão focar em dois tópicos, né? Numa questão de comportamento, de comportamento e uma questão de ideologia.
né? A ideologia vai ser o americanismo e o positivismo, que eles vão ficar atacando, e o comportamento vai ser essa essa questão da brutalidade, né, que haveria no governo de Floriano e que vai ser é, exacerbada assim pelos monarquistas para dizer, olha, a república é isso aí, né? A república é a ditadura, ou seja, a forma de governo é própria, é isso aí, é tirânico, é ditatorial. Né? Em contraposição, no período do Império não era nada disso. Né? Nós éramos cavalheiros, nós éramos bonitinhos e nós tínhamos um temperamento que era totalmente dissociado do que vocês estão vendo aí com essa ditadura. Então é nesse momento que vão surgir, né, aqueles livros, né, o Fastos da Ditadura no Brasil, o Advento da Ditadura Militar no Brasil, que vão colocar essa imagem de que a república ela é tipicamente caudilhesca, né? Ou seja, ela tem sempre esse sentido de que os seus líderes, os seus governantes, eles vão ser essas pessoas que agem pela força e ah, que vão disputar entre si, né? Que vão ficar disputando entre si e a República não teria como, como é que eu posso dizer? A República não teria um mecanismo para fazer a alternância dessas proeminências, né? Dessas figuras proeminentes, para que elas alternem no poder. Então, vai haver essa interpretação, né? Então, são imagens que vão se construindo, né? Então, agora a questão interessante é que essa imagem da República que foi gestada pelos monarquistas nesse momento em que eles estão em confronto, né? Que eles estão ainda com aquela esperança, né, de que a República caia, né? Ela vai permanecer na nossa imaginação historiográfica, né? Vai influenciar a produção historiográfica. Então, por exemplo, a Maria. Não, não é a Janotti, não. Esqueci o nome da autora agora. Mas ela vai dizer que, pelo menos até 1920, a produção historiográfica brasileira tem um sentido que vem desse monarquismo que está em decadência, que está interpretando a República como algo que não presta, que não serve para o Brasil, que não deveria ter acontecido e que deveria sumir, né? E a monarquia deveria voltar, né? Então, é basicamente isso, né? Não tenho muito mais o que dizer. Se o pessoal tiver alguma pergunta para fazer, estou aqui ainda. Bom, só uma coisa que eu acabei de lembrar aqui é que nessas questões políticas, a interpretação que vai ser feita do passado vai ser no sentido um pouco de simplificação de conflitos, sabe? E ou então de exacerbação de conflitos, né? Pra, porque a legitimação do grupo ela é feita numa relação eu contra os outros e dessa forma o eu sempre recebe créditos enquanto os outros sempre recebem maldições.
Então o pessoal começa a falar bem de si mesmo e fala mal dos outros. Né? É assim que as coisas acontecem, né? Que essas coisas se constroem. Então, essas imagens se cristalizam, né? Eu lembro de um texto que eu li tem uma cara já, em que o cara falava absurdidades assim sobre o Império, né? Assim, um republicano falava absurdidades sobre o Império. Ah, diante de uma pesquisa séria, não se fixa, né? E o nome do livro era Apontamentos Históricos, né? Apontamentos para a História do Segundo Reinado. E boa parte do texto não fazia sentido nenhum. E, tipo, coisas que estavam acontecendo ali mesmo, em 1890, 1891, 1895, né? Então, é só para a gente ter ideia de que os textos que muitas vezes chegam para nós, principalmente uma bibliografia mais antiga, né? Eu não estou dizendo que elas não podem trazer verdades, mas que é preciso tomar um certo cuidado para ver se não está carregada com esse material mais ideológico que vem desse momento, né? Assim como o outro lado também, né? Dos dois lados, né? Tanto dos monarquistas que estavam interpretando quanto dos republicanos. Então, é simplesmente para ter atenção para isso, né? Então, ah, não tenho mais o que dizer, né? Acho que ninguém tem nenhuma pergunta. A live vai ficar gravada. Se alguém quiser ver depois. Enfim, nenhuma pergunta. Beleza, então. Até a próxima, pessoal. E fiquem com Deus.